Falar aqui, tudo 100% com você. No conteúdo de hoje nós vamos falar sobre o requisito disponibilidade e você vai sair daqui sabendo exatamente não só o que é o requisito, mas também o que você pode fazer para garantir a alta disponibilidade do seu projeto. Bacana? Então bora para o conteúdo. Que caso você seja novo por aqui, muito prazer, eu me chamo Carlos Pisani e este aqui é o seu canal de arquitetura de TI. Se você quer ficar fera em arquitetura, aprender tudo sobre arquitetura, você está no lugar certo. E fica o convite para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, e de compartilhar com aquele amigo do peito que também curte arquitetura, para ajudar ele também a ficar fera, cada vez mais fera no assunto. Bacana, então bora começar a falar sobre disponibilidade. Bem, disponibilidade é algo que parece óbvio, não é? O que é disponibilidade? Ela estar ali de pé, prontinha para ser utilizada. Tudo bem? Então, também é importante entender que disponibilidade não é sinônimo de alta disponibilidade. Disponibilidade é estar disponível, é o requisito de estar disponível. Alta disponibilidade quer dizer sempre estar disponível. E é muito importante termos clareza da diferença disso, ainda porque quando a gente pergunta o quanto é importante a disponibilidade para usuários, a imensa maioria fala o que pra gente, né? Fala pra gente que é sempre 100% importante, que a disponibilidade, que a aplicação nunca pode ficar um minuto fora do ar. Se ela ficar um minutinho fora do ar, é terrível, né? Então ninguém quer que a aplicação fique fora do ar. Mas tem uma coisa que também ninguém quer, pagar caro, né? Ninguém quer pagar o preço de uma altíssima disponibilidade. Então, antigamente a gente falava de aplicações de missão crítica. O que é uma aplicação de missão crítica? É aquela aplicação que se ficar um segundo fora do ar já tem prejuízo financeiro. Se ela ficar uma hora fora do ar, nossa, a empresa vai quase à falência, né? Todo mundo entra em desespero porque perde-se muito dinheiro com a ferramenta fora do ar. Isso é uma ferramenta de missão crítica. Então, é importante entender quando a gente tem a disponibilidade nesse patamar, né? De, poxa, é extremamente importante, minha aplicação não pode ficar offline de forma alguma. Se ela ficar, eu tenho um impacto financeiro iminente, eu vou ter ali um impacto financeiro muito grande. Então, isso faz com que eu idealize a minha aplicação para alta disponibilidade. Tá? Disponibilidade, nesse caso, é um requisito que está lá em cima, nos mais altos que a gente poderia considerar. E aí eu falei que a aplicação ela vai ficando cara, né? À medida que eu tenho que pensar em disponibilidade. Quanto maior é o índice de garantia de disponibilidade que eu tenho, mais cara a minha aplicação vai ficando, minha solução vai ficando. Por quê? Imagina, no primeiro nível ali eu precisaria ter 2 máquinas, redundância de máquinas, tá? Então eu tenho uma infraestrutura dobrada para garantir. E aí imagina, poxa, talvez eu tenha essa aplicação em uma cloud. E se essa cloud ficar indisponível? Eu tenho que trabalhar com outra cloud. Então eu teria que ter 2 clouds, 2 infraestruturas disponíveis ali. Provavelmente ativa-ativa. E se não for ativa-ativa, eu tenho que ter no mínimo ali um processo de sincronismo de dados lá na parte de trás. Então percebe? Vai ficando mais caro a nível de infraestrutura. E não é só de infra. A gente tem componentes aqui no meio para garantir que vai funcionar a aplicação, né? O sincronismo dos dados. Então tem a questão de tráfego de dados ali, tem a questão dos componentes arquiteturais para garantir, né? Então que são codificados também ou contratados, tá? E eu tenho, naturalmente, a complexidade aumentada tanto para desenvolver a minha aplicação como para testar a minha aplicação, testar essa garantia de alta disponibilidade, por exemplo. E aqui é engraçado que eu já vi pessoas falando assim, não, eu coloco ali uma tela, por exemplo, como aconteceu no Twitter, né? Para quem pegou o Twitter lá no comecinho, eu me lembro de como era quando tinha muita gente utilizando o Twitter, apareceu uma mensagem ali de que tinha muitas pessoas usando o Twitter e ele não estava suportando o volume. Eu já vi isso acontecer algumas vezes, né? E isso também é disponibilidade, beleza? Se eu tenho uma falha ali por volume de pessoas usando a aplicação simultaneamente, por exemplo, e a aplicação não aguenta, ela cai, ela começa a mostrar mensagens como essa, muitas vezes nem tratadas elas são, não é? Mas hoje em dia a gente tem, no mínimo, esse carinho de mostrar uma mensagem falando, opa, indisponível devido ao volume, né? Uma mensagem bonitinha ali tratada. E isso por si só já é um problema de disponibilidade, tá? Já é sinal que o requisito de disponibilidade não está sendo amplamente atendido, ele está sendo inferido, tá bom? Tem soluções que tudo bem de ser inferido. Já tem outras soluções que não, que isso é terrível. No caso do Twitter, nessa época, era até positivo
esse problema que se tinha, né? Que as pessoas falavam, poxa vida, é uma ferramenta muito utilizada, tá todo mundo usando, está todo mundo no Twitter, eu também quero estar. E as pessoas ficavam frustradas por não conseguirem entrar, né? Não tinha um concorrente direto nessa época. Em vez do pessoal migrar, o pessoal ficava ali querendo entrar de novo e tentando. Então, para o Twitter, nessa época, foi até positivo, não é? Mas hoje em dia, principalmente para negócios financeiros, que se tem ali perdas gigantes de negócio, caso eles não se concretizem naquela hora, é crítico, é muito crítico. E é que se você estiver gostando desse conteúdo, eu peço para que você clique no botão aqui embaixo e deixe o seu like pra gente, porque isso ajuda demais, tanto na nossa motivação, como a gente entender, né, que esse tipo de conteúdo faz sentido para você, tá bom? Bem, então continuando, vamos falar agora sobre como garantir a disponibilidade. Como que a gente pode fazer para garantir uma alta disponibilidade, né, para nossa aplicação? O primeiro ponto aqui é a redundância de serviços, tá? Ou de máquinas, tá? Então, quando eu tenho redundância, como a gente falou no começo, eu tenho uma cloud. Se essa cloud falhar, tem uma segunda cloud. Custa mais caro, percebe? Mas são formas que eu tenho de garantir que a minha aplicação vai estar disponível. Colocar mais de uma máquina física ou virtual, hoje em dia é muito comum. Mas eu preciso ter mais de um recurso de infraestrutura trabalhando, operando simultaneamente para garantir que a minha aplicação não caia. Outro ponto, minha aplicação precisa ser pensada para ser distribuída dessa forma. Se eu tiver uma aplicação que tenha sessão, por exemplo, ferrou, né? Porque quando uma máquina cair aqui, ela perde a sessão. Ou entre uma requisição e outra, eu vou perder a sessão. Eu precisaria controlar a sessão com outro componente, tipo um Redis, por exemplo, ali por trás, e ainda assim isso seria um problema, porque se esse ferramental de cache ficar offline, toda a minha aplicação fica. Então eu já vou tendo pontos únicos de falha, eu tenho que tirar isso fora. Quando eu quero ter disponibilidade alta, eu tenho que ter o mínimo possível de pontos únicos de falha, né? Ponto único de falha é um ponto que, se falhar ele, cai toda a aplicação, tá? Banco de dados é um exemplo disso. Normalmente ele é um ponto único de falha, né? Caiu o banco de dados, cai toda a aplicação, tá bom? Nossa segunda dica é que você tenha um balanceamento de carga. Tem que ter um componente arquitetural lá na ponta que distribua a carga. Então chegaram ali 4 requisições, 2 vêm para uma máquina, 2 é para outra. Simples assim, né? Se tiver 10 máquinas, ele vai distribuindo entre essas 10 máquinas. Isso faz com que a gente tenha uma distribuição do processamento entre os diversos recursos que eu tenho na minha infra e que eu não tenha problemas de disponibilidade caso eu tenha um volume muito alto de usuários simultâneos. Outra dica muito importante é que eu tenha monitoramento ativo, tá? Eu tenha alertas ali quando minha máquina está chegando no limite de processamento, de memória ou de transações que está ficando lento ali o meu banco de dados, por exemplo. Eu tenho que ter alertas que me avisem quando eu estou chegando perto do limite para que eu possa tomar uma ação, seja ali de aumentar a capacidade do meu banco de dados, seja para aumentar a quantidade de máquinas que eu tenho uma do lado da outra e por aí vai. A nossa próxima dica é que você tenha atualizações frequentes dos equipamentos, dos softwares envolvidos, dos serviços. Nunca fique com uma versão muito obsoleta, tá? Porque isso pode gerar ali problemas até de segurança. Talvez eu tenha uma versão muito velha de sistema operacional que está ali vulnerável para hackers, por exemplo. Aí eu posso sofrer uma invasão, sofri a invasão, o que acontece com a minha máquina? Ela fica indisponível. E talvez toda a minha aplicação, né? Talvez ela seja uma porta de entrada ali para que o hacker derrube tudo, né? Um ataque de hacker ali aconteça e a gente tenha indisponibilidade. É um outro ponto que é muito importante, parece bobagem, né? Mas acontece muito no mercado, a gente observa até hoje acontecendo, né? De terem ali equipamentos com versões muito antigas de sistema operacional, muito antigas de recursos, de bibliotecas, um .NET muito antigo, um Java muito antigo, um Node muito antigo. Isso é problema com certeza para disponibilidade, tá bom? E como última dica, se você quer elevar ainda mais a disponibilidade, a gente recomenda que você adote failovers. O que é o failover? Eu tenho 2 máquinas aqui. Se uma máquina falha, a outra assume no lugar. Ela fica com o tempo todo ali com uma cópia, né, dessa máquina primária. Se essa máquina primária cai, a segunda assume. Normalmente ela é um step, né? Ela não tem a mesma capacidade da primária, mas para essa finalidade atende muito bem. De cair uma, a outra assume automaticamente. É legal que seja automaticamente, tá? Hoje em dia com Kubernetes, por exemplo, é legal que nos seus nós você já tenha isso configurado também. Se cair uma máquina, né, dos seus nós, outra já suba automaticamente. Isso também vai ajudar você a levar a outro patamar a disponibilidade da sua aplicação. E agora eu quero saber de você. Você já teve problemas de disponibilidade alguma vez em alguma das soluções que você já fez? Me conte aqui nos comentários que eu quero saber. Me conte também se as dicas que eu te dei fez alguma
diferença se você vai conseguir aplicar isso daqui pra frente ou não. Tá bom? E eu vou ficando por aqui, Ark. Um super abraço. Até a próxima.